Esse talvez seja um dos maiores segredos da Red Bull para ter conquistado a vitória nesse GP de Monza de Fórmula 1. Todo mundo fala, Monza é uma pista de alta, mas e se eu te disser que o RB18 estava com características de alta pressão aerodinâmica? É sobre isso que nós vamos falar agora, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o GP de Monza de Fórmula 1 nos mostrou que muitas vezes as equipes são obrigadas a testar outras formas de ajuste dos carros na intenção principal de conseguir conquistar algum tipo de resultado diferenciado. A Red Bull acabou optando por uma abordagem muito mais conservadora, utilizando menos força descendente na sua asa traseira. Entretanto, mesmo utilizando essa força descendente um pouco mais baixa, ela ainda tinha mais pressão aerodinâmica do que as suas principais rivais na Fórmula 1, como é o exemplo da própria Ferrari no fim das contas. A Red Bull tentou sim utilizar algumas abordagens de diminuição do arrasto aerodinâmico, por exemplo, nessa asa traseira, mas foi perceptível que essas abordagens, essas estratégias acabaram gerando alguns problemas relacionados principalmente ao DRS da equipe austríaca. Situação essa que precisava ou ser consertada imediatamente ou então será abandonada para a corrida. E é justamente aí que estava o pulo do gato. Claro que talvez seria melhor diminuir o arrasto aerodinâmico para uma pista de tão alta velocidade, mas isso não foi um problema tão grande assim para a Red Bull e acabou fazendo parte da estratégia da equipe para a corrida em si. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, explicando por que essa estratégia duvidosa do time austríaco deu tão certo, mesmo em uma pista de tão alta velocidade no fim das contas. Antes, eu queria convidá-lo a deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações. E vamos entender um pouco mais o que aconteceu no RB18 e por que deu tão certo assim no final do dia. Após os testes falhos com o Sérgio Pérez com relação ao DRS, e percebendo que, na verdade, no fim das contas, a asa traseira móvel não seria tão bem aplicável a esse circuito de Monza, já que ela estava instável, o que aconteceu basicamente é que a Red Bull retornou a asa traseira como era utilizada nos circuitos de mais alta velocidade no decorrer desse ano de 2022. Max Verstappen foi visto na qualificação com uma asa traseira com um pouco mais de downforce quando comparado à Ferrari e outras equipes do grid da Fórmula 1. Entretanto, Verstappen tomaria uma punição de 5 posições no grid de largada. E essa punição específica, com toda certeza, já atrapalharia o piloto holandês a conquistar voltas mais velozes, não apenas no qualifying, mas também durante a corrida. Mas poderia gerar uma grande vantagem. Ritmo de prova, o que foi provado durante a corrida em si, principalmente com Max Verstappen conseguindo economizar mais pneus do que qualquer outro piloto entre os seus rivais nas primeiras posições, talvez competindo principalmente com a equipe Mercedes, que apesar de conseguir gerenciar bem seus pneus, não tinha ritmo de prova suficiente para alcançar o piloto holandês. Mas o mais interessante, a Red Bull também optou por colocar barbatanas mais anguladas. Para quem não sabe o que são essas barbatanas, são basicamente uma segunda asa, vamos dizer assim, que aparece na parte de baixo do carro. Essas barbatanas são responsáveis por utilizar um fluxo de ar que vem justamente do assoalho do carro, na intenção principal de aumentar a pressão aerodinâmica no fim das contas. Isso também ajudou bastante a Red Bull. Apesar de aumentar um pouquinho esse arrasto aerodinâmico também, acabou ajudando nas partes mais sinuosas. E no momento em que a equipe RBR utilizava o seu DRS, isso também ajudava um pouco o time a ter uma certa vantagem sobre os outros. Já que, é claro, se não tivesse a barbatana, ela seria mais veloz nas retas independente de qualquer coisa. Mas com a barbatana ela ganhava nas curvas e no momento da utilização do DRS, essa diferença de diminuição de arrasto aerodinâmico era ainda mais evidente em momentos de ultrapassagem do RB18 sobre outros carros da Fórmula 1. Mas é claro que para a gente entender o porquê essa Red Bull foi tão mais veloz do que Ferrari, Mercedes ou qualquer outra equipe, a gente precisa comparar ela com os outros carros que correram esse GP de Monza. A Ferrari, por exemplo, também trouxe algumas modificações, e não foi apenas da parte da pintura amarela. Na verdade, o time italiano conseguiu fazer testes utilizando algumas asas diferentes
em alguns treinos livres ali do circuito de Spa-Francorchamps. Testes perfeitos para uma pista de alta. E a Ferrari justamente utilizou essa asa no GP de Monza de Fórmula 1. A intenção principal dessa asa era justamente diminuir a força descendente, mas também diminuindo o arrasto, e optou por utilizar apenas uma barbatana no seu F175, o que também diminuiria consequentemente o arrasto. Barbatana essa que não era tão angulada quanto da Red Bull, mas também tinha como principal intenção aumentar a pressão aerodinâmica nas partes de curva que necessitavam de um pouco mais de aderência. É claro que assim como praticamente todas as equipes do grid, e como o próprio motorsport.com francês disse, a Ferrari também fez alterações na parte dianteira do carro, na intenção de equilibrar essa parte traseira que estava um pouco mais propensa a ter menos força descendente, vamos dizer assim. A Mercedes também acompanhou a tendência das duas equipes, mas principalmente cortando a sua asa traseira. E para quem pensa que a Mercedes é o único time que fez isso, na verdade não é bem assim. A gente percebe com clareza que a Red Bull também fez um recorte ali na sua asa traseira, na intenção de diminuir a força descendente. Mas a principal equipe que mais chama atenção nesse processo é justamente a equipe da Mercedes, com o W13, que faz alguns recortes agressivos em diversas pistas no decorrer do ano de 2022. E além disso tudo, o W13, assim como a Ferrari, também utilizou apenas uma barbatana em seu carro, obviamente na intenção de diminuir o arrasto aerodinâmico, ao mesmo tempo que ganharia ali algum tipo de aderência nas partes mais sinuosas do circuito. Mas é óbvio que, de qualquer forma, o W13 aparentemente foi um dos carros que mais se utilizou ali da diminuição do arrasto na asa traseira e na asa dianteira, já que, de certa forma, os side pods acabam aumentando exponencialmente o arrasto do carro apenas por deixar as rodas traseiras um pouco mais expostas. No fim das contas, aparentemente o RB18, que é o carro da Red Bull, acabou sendo o carro mais agressivo quando nós falamos em arrasto aerodinâmico, o carro que mais tinha aderência advinda, obviamente, de pressão aerodinâmica gerado por asa traseira, asa dianteira e as barbatanas do carro. Mas isso foi sim muito benéfico, não tanto assim para uma volta extremamente veloz na qualificação, mas sim foi muito benéfico quando nós falamos em questão de voltas consecutivas rápidas durante a corrida, consistência de prova. Esse foi o principal diferencial da Red Bull. E é justamente por isso que esse segredo, vamos dizer assim, do carro da RBR acabou sendo um dos grandes motivos para que eles conseguissem conquistar a vitória no GP da Itália de Fórmula 1 e fizessem com que a Ferrari, entre aspas, passasse um pouquinho de vergonha dentro de casa no fim das contas. Mas você concorda comigo? Você acha que esse foi sim um dos maiores motivos para que Max Verstappen vencesse com tanto tempo assim à frente de Charles Leclerc? Você acha mesmo que isso foi sim algo importante para ele e para a equipe Red Bull? Já comenta aqui embaixo a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, ativando também o sininho para todas as notificações após se inscrever no canal. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto! Se você gostou desse vídeo, não perca a oportunidade de clicar em algum desses 2 vídeos que o YouTube está indicando para você. E além disso, se inscreva no canal através desse ícone, essa bola que está aqui no meio da sua tela.